Senhoras e senhores e autoridades presentes, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao segundo Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil, etapa Rio de Janeiro. Os fóruns regionais têm por objetivo promover maior integração entre os parceiros da Rede Mais Brasil. A etapa Rio de Janeiro é uma parceria do Governo do Rio de Janeiro e do Ministério da Economia e conta com o apoio da Rede Mais Brasil. Senhoras e senhores, iniciaremos a abertura do segundo Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil, etapa Rio de Janeiro. Nesse momento, convidamos a fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro em exercício, Cláudio Castro. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores, todos aqui presentes. Gostaria de começar cumprimentando o nosso anfitrião aqui em Brasília, que eu estou aqui na representação do Rio de Janeiro, ainda que de forma virtual, o nosso secretário André Moura, secretário extraordinário de representação, o Gabriel Lopes, presidente da Fundação Centro Estadual de Estatística do CEPERJ, Gustavo Roriz, secretário adjunto, substituto da CGU, o Mário Emanuel Pacheco, secretário do Tribunal de Contas da União no Rio de Janeiro, nosso Francisco Soares, nosso controlador-geral do Estado, nosso José Luiz Amit, secretário de Estado de Gestão e Planejamento, a Edileia Gonçalves dos Santos, subprocuradora-geral de Justiça e Planejamento do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Rodrigo Melo do Nascimento, meu querido amigo, presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, e o Caio Mário Paes Andrade, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Dizer que é uma satisfação receber todos aqui. Queria agradecer muito ao Ministério da Economia e ao Mais Brasil por essa parceria. Acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar de gestão, de falar de aprimoramento, de falar de formas de controle, a gente está de uma maneira que muitas vezes não aparece para a sociedade, mas a gente está fazendo com que a política pública realmente chegue na ponta de uma maneira honesta, de uma maneira que tenha efetividade e, principalmente, com profundo respeito ao dinheiro público. Cada vez que a gente tem uma ideia de gestão que faça com que a gente tenha um controle maior, gaste melhor o dinheiro público, eu não tenho dúvida que esse dinheiro sobra para que a gente possa estar fazendo mais pela população. Nós pudemos ver, na última eleição presidencial e de governo, ainda no ano de 2018, que a pauta da corrupção era uma pauta que permeou quase todo o debate junto com a segurança pública. Isso mostra que fóruns como esse vêm ao encontro do que a população quer. A população hoje clama gestores mais bem preparados, gestores com capacidade de diálogo, gestores que possam estar aprendendo a fazer melhor e com menos. Então, dizer que é da minha alegria de estar aqui participando dessa etapa Rio de Janeiro, dizer que o Rio de Janeiro hoje ele batalha principalmente lá com o nosso secretário Zamit, com a nossa controladoria e com a nossa procuradoria, a gente batalha hoje duramente para que a gente possa avançar nos procedimentos de gestão, nos procedimentos de controle, nas licitações. O Estado tem um equilíbrio fiscal, a gente tem buscado demais esse equilíbrio fiscal, a gente tem buscado a questão da máquina pública do tamanho certo, sem exageros, nem para o lado de ter uma máquina inchada e nem do lado que você não possa entregar uma política pública de qualidade para a nossa população. Então, sempre pensando no nosso povo, mas entendendo a nossa missão e a nossa obrigação, o Rio de Janeiro hoje tem conseguido resultados excelentes. No fim do ano passado, ainda lá pelo final de agosto, tínhamos um déficit brutal na casa de 6,2 bilhões de reais. Dificilmente pagaríamos salários de novembro, dezembro e o 13º. E a nossa decisão naquela época, então, foi focar na gestão, focar em ativos que tínhamos que receber,
focar no enxugamento da máquina sem prejuízo do serviço público e também no controle rígido dos pagamentos que fazíamos. Encurtando um pouco a história, conseguimos pagar os 3 salários, fechamos com superávit de 800 milhões e ainda inscrevemos o menor réis a pagar desde 2013. Isso demonstra que, quando você faz uma gestão de qualidade, quando você é aberto ao diálogo com os outros poderes, e naquela ocasião o Tribunal de Contas do Estado foi fundamental, a Petrobras foi fundamental, o diálogo com o governo federal foi fundamental, o CONFAS e o diálogo com os outros governadores para que a gente pudesse passar alguns refinanciamentos foram fundamentais, e o diálogo com a sociedade para que a gente pudesse fazer, naquela época, uma reabertura da economia também foi preponderante para o resultado que nós tivemos. Hoje buscamos avançar em reformas administrativas, reforma previdenciária, reforma tributária também, que, na verdade, a gente está chamando tudo de modernização, até para que não choque com essa questão do governo federal. E esse processo de modernização da gestão é a nossa busca hoje, é a nossa meta, e eu não tenho dúvida que, unido, olhando outros exemplos que deram certo, dialogando, mas também, sobretudo, sem medo de fazer o que é correto, principalmente às portas de um novo período eleitoral, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir melhorar mais ainda a gestão, que a gente vai conseguir, junto aos órgãos de controle, e aí também eu queria ressaltar aqui a importância do Ministério Público. A gente fez diversos convênios com o Ministério Público de transparência de gestão, ainda o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Eduardo Gussin, na época, que é um grande incentivador da tecnologia no auxílio do controle. Conseguimos, aí, nesse final do ano passado, fazer diversos convênios para que a gente pudesse melhorar o nosso controle interno e, então, ter menos problemas de gestão em si, mas também de corrupção. Agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que eu acredito muito no trabalho que a Rede Mais Brasil faz e tantos outros, e dizer que vocês contem com o nosso Estado, tem nossos secretários principais das pastas afetas aqui. Acho que eles têm muita experiência para trocar, muita coisa positiva que a gente veio fazendo ao longo de 28 de agosto para cá, principalmente. Um sistema de metas muito rígido, um sistema que a gente está tentando, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, colar o orçamento que vai na LOA, desde a LDO, a LOA, à realidade. A gente está tentando realmente ter um planejamento no Rio de Janeiro que faça com que tanto os órgãos de controle quanto a população entendam para onde o governo está indo, entendam para onde a gente está tentando caminhar, e assim eles possam fiscalizar melhor e também colaborar melhor junto com a Assembleia Legislativa e tantos outros. Só mesmo agradecer, colocar o Rio de Janeiro totalmente à disposição, e eu não tenho dúvida que esse trabalho pode fazer a gente ir longe, a gente realmente mostrar para as próximas gerações que tudo o que aconteceu foi porque teve um trabalho árduo aqui de melhora de gestão e de respeito ao gasto público. Muito obrigado a todos, um grande evento e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, governador. Nesse momento, então, convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor André Moura, anfitrião do evento e secretário extraordinário de representação do governo do Rio de Janeiro em Brasília. Bom dia a todos. Cumprimentar o excelentíssimo senhor governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Gabriel Lopes, presidente da Fundação do CEPEG, Gustavo Rori, secretário adjunto da Controladoria Geral da União, Márcio Pacheco, secretário do Tribunal de Contas da União no Estado do Rio de Janeiro, Francisco Ricardo Soares, Controlador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, José Luiz Cardoso Zamit, secretário de Planejamento e Gestão, Dileia Gonçalves dos Santos, subprocuradora-geral
de Justiça, Planejamento e Políticas Institucionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Melo Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Caio Mário Paz de Andrade, secretário especial do Ministério da Economia. Bom, como já foi dito aqui pelo governador, nós, do governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Economia, nós realizamos hoje o segundo Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil. E aqui serão debatidos temas importantes para o fortalecimento das transferências de recursos do governo federal para estados, municípios e organizações da sociedade civil. A realização desse segundo Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil, a etapa Rio de Janeiro, tem por objetivo promover uma maior integração entre os parceiros da Rede Mais Brasil, rede colaborativa que conta atualmente com cerca de 160 parceiros, e com vistas principalmente no fortalecimento da governança, né, do diálogo e da gestão, bem como a melhoria dos gastos públicos de forma transparente, né, que é hoje uma exigência da sociedade, a transparência do gasto público e a maior efetividade das políticas públicas implementadas com recursos públicos, em especial, no nosso caso, a gestão dos recursos federais transferidos para o Estado do Rio de Janeiro. Os investimentos externos, em especial as transferências da União, representam, e nós sabemos disso, uma parcela significativa dos recursos públicos destinados a estados e municípios brasileiros. Estima-se, por exemplo, segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, que 70% dos municípios hoje do país dependem dessas receitas externas, não é, para a execução de suas políticas públicas. Com relação às transferências voluntárias da União que tramitam na plataforma Mais Brasil, no SICOMV, no caso, foi movimentado para todo o Brasil no ano 2008 e 2021, cerca de 140 bilhões e meio em instrumentos assinados. No nosso caso específico, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, 2018, 2019 e 2020, nós conveniamos algo em torno de 4 bilhões e meio de reais para o governo do Estado e para os municípios fluminenses, sendo que desses, cerca de 1,8 bilhão foi liberado. Dentro desse valor liberado, cerca de 186 milhões ainda estão nas contas para execução, e cerca de 286 milhões foram devolvidos aos cofres federais. Notem que dos 4,5 bilhões que está pactuado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, Estado e os municípios, apenas 40% do total previsto foi liberado, sendo que desse montante, quase 16% do valor não foi executado e devolvido aos cofres da União, o que nos traz uma preocupação muito grande, essa efetividade na execução e, logicamente, que a transparência nesses gastos. Nos diversos encontros que nós temos realizados aqui através da nossa secretaria, por determinação do governador, com gestores e técnicos, tanto do governo do Estado como dos municípios fluminenses, responsáveis pelos convênios e instrumentos, né, congêneres fluminenses, percebemos a fundamental importância do aperfeiçoamento da gestão desses recursos, uma melhor qualificação da mão de obra e um fortalecimento da Rede Mais Brasil, com maior integração de todos os atores, não é, para além da administração pública estadual, não é, e, logicamente, a importância dessa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, dos municípios, a Controladoria Geral, o Ministério Público, associações municipalistas, não é, que é de fundamental importância nessa rede de recursos federais que chegam no Estado do Rio de Janeiro, e a própria organização da sociedade civil. Então, como já bem disse o próprio governador em exercício Cláudio Castro, o Estado do Rio de Janeiro tem cumprido a sua obrigação, o equilíbrio fiscal, os resultados são resultados excelentes, não é, do ano passado para cá,
o governo do Estado conseguindo cumprir com as suas obrigações, e a importância, não é, deste evento aqui, deste fórum, principalmente, não é, para nós que somos responsáveis aqui na Secretaria de Representação de fazer essa interface com o Estado do Rio de Janeiro, com os municípios fluminenses, na aplicação correta dos recursos de transferências da União. Então, para otimizar o tempo, eu desejo, a partir de hoje, que possamos construir juntos uma nova trajetória de sucesso na execução desses recursos federais transferidos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, aos governos municipais, às organizações da sociedade civil fluminense, que possam todos esses recursos serem traduzidos em serviço de qualidade, na melhoria da qualidade de vida das pessoas do Estado do Rio de Janeiro, nas obras de infraestrutura relevantes, que nós tenhamos uma celeridade principalmente maior na execução dessa obra e nas soluções dos problemas que são identificados, como eu já disse aqui anteriormente, com melhoria da qualidade de vida da população fluminense. Então, agradecer a todos que estão participando deste evento, agradecer ao governo federal, em especial ao Ministério da Economia, né, pela realização desse fórum em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, e devolver a palavra ao nosso subsecretário Edmir Suassuna. Muito obrigado, secretário André Moura. Nesse momento, então, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Gabriel Lopes, presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de fazer parte deste fórum. Quero saudar aqui e cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Agradecer ao nosso anfitrião, André Moura. E quero falar a respeito desse importante tema, que é a captação de recursos. Nós, no Estado, enfrentando todas as dificuldades por conta de pandemia, por conta de governos anteriores, né? Um Estado do Rio de Janeiro atípico na sua imensa dificuldade e desafios que a cada dia, né, surgem novos complicadores, e nós aqui da Fundação CEPERJ temos orgulho de estar integrando essa rede. Acredito que essa temática é um dos principais viés para a gente poder virar essa página e transformar a nossa realidade aqui no Estado do Rio de Janeiro. Tenho convicção de que isso fará a diferença para alcançarmos resultados ainda melhores do que já estamos alcançando no momento. Através dessa rede de governança, né, de forma forte, íntegra e ágil, acredito que podemos trazer uma gestão pública também mais transparente e inovadora, né, descomplicada, menos burocrática e com uma maior integração entre os atores. Acredito que isso vai poder fortalecer todas as nossas ações, né, e podemos aí superar esse momento delicado. Para isso, coloco à disposição de toda a rede, de todo o governo, né, a nossa escola de capacitação, EGPP. Temos atuado de forma incansável na capacitação de servidores e gestores estaduais e municipais. Acredito que, através dela, podemos aí difundir bastante o conhecimento junto ao tema da capacitação de recursos. Também colocando à disposição de todos os senhores ao nosso Centro de Estudo de Estatística, o qual pode nos dar aí um mapeamento, um acompanhamento e também a criação de indicadores para que possamos aí ter uma otimização, né, na utilização dos recursos, fazer levantamentos de dados que podem aí nos guiar para decisões mais assertivas com relação às nossas ações e às nossas políticas públicas, né? E tenho certeza que com essa colaboração podemos potencializar essas ações, contribuir com essa difusão e ampliação, né, de todo o objetivo da Rede Mais Brasil. Quero aproveitar a oportunidade, agradecer ao nosso governador Cláudio Castro e ao nosso secretário também, Nicola, que sempre tem nos dado muito apoio em todas as nossas ações, ao pessoal de Brasília, ao Edmilson, André Moura e toda a sua equipe, que eu falo que são fantásticos, estão sempre aí de portas abertas, nos auxiliando e também nos ensinando a encurtar o caminho para chegar aos nossos objetivos, né? E isso tudo faz com que a gente consiga sempre atingir uns resultados melhores e maiores para o Estado e para toda a população.
Agradecer também, nesse momento oportuno, todo o apoio que a LERJ tem nos dado, para nós que estamos aí lutando sempre por um resgate da nossa fundação, e isso tem sido um diferencial muito grande. E não vou mais me estender, só quero deixar registrado que toda a nossa equipe técnica acompanha o fórum, fará suas apresentações, nossos diretores estão presentes, e toda essa união da Fundação e dos gestores também do Estado pode fazer a diferença na entrega de um resultado melhor. Obrigado mais uma vez e quero desejar a todos um excelente fórum. Muito obrigado, Gabriel Lopes, presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Nesse momento, então, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Gustavo Roriz, secretário adjunto, substituto da Controladoria Geral da União, CGU. Obrigado, Edmilson. Bom dia a todos os participantes do fórum, né? Quero cumprimentar os meus colegas aqui de mesa de abertura, na pessoa do excelentíssimo governador, Cláudio Costa, né? E dizer, né, que é uma satisfação muito grande a CGU estar presente tanto na rede, como também faz parte da comissão gestora da plataforma Mais Brasil, né? E, de fato, né, os números apresentados pelo excelentíssimo governador, também por André Moura, é um dos processos relevantes dentro da União, né, que é a questão das transferências. A plataforma Mais Brasil, né, tem atingido um nível de qualidade muito bom, tem sido incorporado diversos tipos de transferências, né, é bom registrar, né, e provavelmente isso será debatido no fórum, né, a plataforma cada vez mais está incorporando novas transferências, né, transferências obrigatórias, transferências legais. Então, a tendência, né, que a plataforma se torne o canal único, né, e que a gente possa, nesse sentido, estar acompanhando, de fato, a execução das políticas públicas, né. E um importante registro, né, muitas das vezes, os órgãos eles são vistos, né, a gente costuma dizer que é o pé no freio, né, da execução da política pública em determinadas situações, né, mas a CGU tem a convicção, né, de que a gente, de fato, identifica situações impróprias, identifica problemas, mas tem que fazer parte da solução, né. Então, não tem outra alternativa para os órgãos de controle, né, não participar na busca das alternativas para a melhor execução da política pública, né. O importante, de fato, é que a política pública chegue na municipalidade, né, que o cidadão receba, de fato, as melhorias com a aplicação dos recursos públicos. Então, neste sentido, né, a CGU vai estar sempre à disposição, vai estar sempre participando, vai estar sempre tentando melhorar, apresentar mecanismos, né, para que você possa ter uma melhor gestão das transferências públicas da União. Então, nesse sentido, a gente vai estar também participando do fórum com algumas palestras, né, para que vocês possam ver o que a CGU, de fato, está fazendo. Eu queria também parabenizar, né, o Ministério da Economia, especialmente o Departamento de Transferências da União, né, e a gente tem um relacionamento muito próximo, e eu posso afirmar para os senhores e para as senhoras aqui que, de fato, é um órgão que funciona na administração pública federal e os resultados são colhidos, né, no dia a dia aí de cada gestão. Então, nesse sentido, eu também queria, né, agradecer a todos, desejar um bom fórum, e colocar a Controladoria Geral da União à disposição, repetindo, né, participando das soluções dos problemas identificados e fazendo com que, de fato, a política pública chegue ao cidadão. Muito obrigado, bom curso a todos, volto a palavra para você. Muito obrigado, Gustavo Roriz, da CGU. E, nesse momento, então, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Márcio Emanuel Pacheco, secretário do Tribunal de Contas da União, no Rio de Janeiro, TCU. Muito bom dia a todos. Em nome da presidente do TCU, eu cumprimento a todas as autoridades presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor governador e na pessoa do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado. E parabenizo o governo do Estado por esse evento didático, né, para nossos gestores, para nossos servidores, e parabenizo o Ministério da Economia também pelo evento e pelas ferramentas de gestão que o Ministério da Economia está fornecendo
aos gestores, né? Então, eu lembro que antigamente, para se fazer acompanhamento de transferências, era pela tela do CIAF, né? Então, hoje a gente já tem tantas ferramentas úteis aí que estão sendo produzidas pelo Ministério. Então, nós temos indicadores, nós temos portais, são ferramentas de transparência, são ferramentas para o gestor conseguir trabalhar melhor também, porque isso é fundamental. Então, não é só aquela cobrança em cima do gestor, mas tem que ser dadas também ferramentas para eles. E conhecendo a situação dos municípios, a gente sabe que essas ferramentas são sempre muito bem-vindas. E eu encerro por aqui, né, essa participação aqui na abertura, porque mais adiante vou fazer uma apresentação sobre ferramentas importantes que o TCU está colocando à disposição dos governos estaduais e dos governos municipais e a rede de controle também, tá? Então, 4 ferramentas que estão sendo colocadas à disposição dos governos estaduais e municipais. Obrigado. Muito obrigado, Márcio Pacheco. Vou pedir só licença que a Maria de Fátima, que é a prefeita de Quissamã e vice-presidente da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro, né, teve problema no início para entrar, então vou só pedir licença à ordem, só para a gente já dar as boas-vindas, Maria de Fátima, que você faça uso da palavra, então. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero parabenizar o governo do Estado por essa importante iniciativa, ao Ministério da Economia. Em nome dos municípios do Estado do Rio, a gente diz que esse evento é muito importante, porque os municípios que enfrentaram aquela crise ali de 17, 18, 19, quando a gente estava restabelecendo os orçamentos municipais, veio a pandemia. Então, os recursos de transferências do governo federal e essas parcerias efetivadas são fundamentais, não apenas para a área de saúde, mas todas as áreas. Estou iniciando agora aqui em Quissamã uma obra de 3 milhões num bairro importante de infraestrutura, repasse do governo federal, parceria de emendas parlamentares, enfim. Então, esse evento é importante para orientar os municípios e os recursos, através das parcerias, seja com o Estado, seja com o governo federal, eles são fundamentais para os municípios, principalmente nesse período que todos eles passam por grande crise financeira e é na nossa porta que a demanda bate todos os dias. Então, parabenizar a todos os organizadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria de Fátima, da Emerge, vice-presidente e prefeita do município fluminense de Quissamã. Dando prosseguimento, então, convidamos a fazer o uso da palavra o senhor Francisco Ricardo Soares, controlador-geral do Estado do Rio de Janeiro, da nossa CGE. Obrigado, Edilson. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Cláudio Castro. Agradecer ao senhor André Moura, secretário extraordinário de representação do governo em Brasília, pelo convite para fazer parte desse fórum. Ressaltando a importância do trabalho que vem sendo feito pela Rede Mais Brasil, identificando oportunidades de melhorias na gestão pública. Cumprimento o senhor Gustavo Roriz, da CGU, Márcio Pacheco, da TCU, colegas da MIT, Gabriel Lopes, da CEPERJ, Nicola Missione, e o nosso amigo Dr. Rodrigo Nascimento, presidente do TCE do Rio de Janeiro. E demais autoridades dessa mesa do 2º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil, etapa Rio de Janeiro. A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição de Estado permanente e essencial à administração pública. E no contexto do sistema de controles internos do Estado, é composto pelas macrofunções de auditoria geral, corregedoria geral, ouvidoria e transparência geral do Estado. Atuando na coordenação e definição de diretrizes gerais do sistema de controle interno do Poder Executivo, rege tecnicamente as unidades de controle interno da administração direta e indireta na estrutura do Poder Executivo. A Controladoria contribui para os órgãos prestarem melhores serviços públicos, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, organizando os processos de gestão pública, mitigando erros e falhas, desperdícios e desvios. Neste fórum, nossa subcontroladora Ana Luísa abordará o tema Importância da atuação do sistema de controle interno nas transferências federais.
no escopo do sistema de controle interno do nosso Estado. Reforçando nossa satisfação da participação neste fórum, agradecemos mais uma vez a oportunidade e desejamos a todos um excelente evento. Bom dia. Muito obrigado, doutor Francisco. Convidamos, então, a fazer uso da palavra o senhor José Luiz Cardoso Zammit, secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro, excelentíssimo senhor secretário André Moura, em seu nome eu saúdo as autoridades estaduais do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor secretário Cristiano Eckert, a quem eu cumprimento e, em seu nome, saúdo as autoridades federais, excelentíssimo senhor Rodrigo, presidente do Tribunal de Contas, em seu nome, gostaria de saudar todas as autoridades de controle nos 3 níveis do Estado brasileiro, senhores participantes deste fórum. É um prazer enorme estar aqui podendo falar e participar e dizer a todos os senhores que o papel da Secretaria do Planejamento tem sido, em primeiro lugar, transformar a nossa lei orçamentária em algo real. Como foi dito pelo senhor governador Cláudio Castro, nós estamos envidando todos os esforços em transformar o planejamento que é feito, aprovado pela nossa Assembleia Legislativa, em algo real. Hoje, a nossa capacidade de execução ainda é muito baixa para aquilo que nós nos propomos. E, ao final, quando se tem algo que é feito e que não é planejado, ele se torna duvidoso. Em que sentido? Porque ele começa a partir de um ponto em que ele não houve, ele não teve cabeças pensando no seu início, partiu-se de uma iniciativa individual e começa a andar ao longo do processo de uma maneira em que todos nós, do início ao fim, somos obrigados a tentar entender as motivações, tentar entender aonde se quer chegar e, ao final, há uma suspeição em cima desse ato. A minha tarefa primordial nesse momento é transformar a LOA em realidade, criar transparência na execução e dar todas as ferramentas para que os nossos órgãos de controle consigam verificar em todas as etapas aquilo que o Executivo está realizando. Creio que nos nossos próximos 2 anos nós vamos conseguir melhorar em muito essa capacidade. Estamos agora no momento implantando o Comprasnet, com a ajuda do governo federal. Sairemos de uma base de fornecedores de 3.000 para 100.000, implantando o Transforma Gov, uma parceria com o governo federal, em que traremos indicadores de desempenho em tempo real, não tão somente para os órgãos de controle, para a sociedade como um todo. Estamos aprimorando os nossos mecanismos de aquisição, o que tem transformado a tarefa do nosso Tribunal de Contas de uma maneira muito mais fácil e temos tido mais celeridade nas nossas aquisições. E, por último, estamos agora começando o planejamento da nossa lei orçamentária do ano que vem, já com uma aderência enorme àquilo que nós pretendemos fazer no ano que vem para aumentar a nossa capacidade de execução. Parabéns, secretário André Moura, governo federal, por esse evento e contem conosco aqui no Rio de Janeiro, na Secretaria de Planejamento. Muito obrigado. Obrigado, secretário Zammit. Nesse momento, então, convidamos a fazer uso da palavra a doutora Edileia Gonçalves dos Santos Cesário, subprocuradora-geral de Justiça do Planejamento e Políticas Institucionais do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar
o excelentíssimo senhor Cláudio Castro, governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, né? Pessoa na qual eu cumprimento os demais integrantes dessa mesa virtual, e dizer que é uma grande honra aqui hoje representar o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano Matos, nesse segundo Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil, cujo tema é a transferência de recursos da União. Esse diálogo promovido hoje com todos os participantes desse fórum será um momento precioso para estreitarmos as relações interinstitucionais e também uma oportunidade, penso eu, de aperfeiçoarmos a atuação preventiva dos órgãos de controle do Estado e do município, né? Que devem sempre atuar de forma transparente para toda a sociedade. E o Ministério Público ele tem um papel fundamental, não só na fiscalização, né, da transferência dessas verbas e na aplicação desses recursos, como principalmente numa atuação preventiva, sempre com a preocupação de que essas verbas elas sejam aplicadas de modo a atender à legislação e também a fomentar políticas públicas sustentáveis, né? A doutora Marcela do Amaral, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Cidadania, fará uma apresentação sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público na cadeia de recebimento de rendas petrolíferas. Esse tema ele foi pensado porque, no ano passado, o Centro de Pesquisas do Ministério Público, SEMP, elaborou um relatório técnico sobre a distribuição de rendas petrolíferas entre os municípios fluminenses. Lembrando que tramita uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sobre essa distribuição de rendas petrolíferas entre os entes da federação. Essa ação ainda não foi julgada, né? Então, é necessário repensar assim, a aplicação dessas verbas recebidas pelos entes federativos sob o ponto de vista da gestão do administrador, que deve sempre ser mais rígida e com um olhar voltado aí para o futuro, né? E o Ministério Público, então, ele tem um papel fundamental de orientar, de prevenir o gestor para que ele aplique esses recursos de forma correta, de forma planejada, de forma também transparente, de modo a beneficiar toda a sociedade. Então, eu desejo um excelente, produtivo dia de trabalho a todos, que possamos sair desse fórum mais fortalecidos, com estratégias, com ferramentas de boas práticas inovadoras, a fim de mitigar os problemas, né, na utilização dessas verbas, desses recursos, para que possamos realmente efetivar políticas públicas voltadas para o cidadão, que é o destinatário maior daí da nossa atuação. Muito obrigada, agradeço a todos. Muito obrigado, doutora Edileia Gonçalves de Santos Cesário, subprocuradora-geral de Justiça, de Planejamento e Políticas Institucionais do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nesse momento, então, convidamos a fazer uso da palavra o doutor Rodrigo Melo do Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro. Eu gostaria de parabenizar o Ministério da Economia pela iniciativa de realizar esse segundo Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil. As transferências voluntárias da União, a fiscalização dessas transferências voluntárias, a natureza dessa atividade de fiscalização guarda íntima relação com a missão do Tribunal de Contas do Estado. Não é incomum, senhores, que em nossas auditorias aqui no TCE, nos depararmos com programas governamentais, com convênios, enfim, envolvendo recursos federais e recursos estaduais ou ainda recursos também municipais. Apenas temos competência para fiscalizar os recursos estaduais e municipais. Competência para fiscalizar os recursos federais é dos órgãos competentes, e aqui eu destaco a CGU e o TCU. Nesses casos em que verificamos que há recursos federais envolvidos e indícios de irregularidades, nós sempre temos o cuidado, o TCE sempre tem o cuidado de oficiar os órgãos federais competentes para a fiscalização desses recursos federais. O TCE, então, encontra-se à disposição
para atuar em conjunto com os órgãos federais, inclusive, por exemplo, mediante auditorias conjuntas, também compartilhamento de informações com diversas instituições. Temos o caso da doutora Edileia, que é membro do Ministério Público do Estado. Temos o caso do compartilhamento de informações do TCE com o Ministério Público do Estado, inclusive formalizado mediante acordo de cooperação, e que é uma parceria de pleno êxito, em que o TCE faz as suas fiscalizações, municia o Ministério Público do Estado de informações que são utilizadas pelo Ministério Público do Estado, muitas vezes, para deflagração de ações judiciais ou inquéritos, enfim. Eu vejo que o diálogo com outras instituições, com outros órgãos, ele é fundamental para que, enquanto rede, nossas instituições alcancem resultados ainda mais auspiciosos na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Eu gostaria de desejar a todos um excelente evento, tenho certeza de que teremos um evento muito profícuo e desejo que me despeço com essas breves palavras. Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo Melo do Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, então, convidamos o senhor Cristiano Rocha Erckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia. Obrigado, Edmilson. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro, excelentíssima senhora prefeita Maria de Fátima, peço licença para cumprimentar todos os participantes dessa mesa em nome dessas duas autoridades. Queria cumprimentar também a cada um de vocês que nos assiste nessa mesa de abertura e os mais de 1.100 servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios do Rio de Janeiro que se inscreveram para participar desse Fórum de Transferências da União. Hoje, para nós, é a realização de um sonho. Quando nós tivemos a ideia de criar a antiga Rede Siconv, hoje Rede Mais Brasil, sonhávamos justamente com esse momento, em que, literalmente, milhares de pessoas de diferentes esferas, de diferentes poderes, se unissem, se dessem as mãos em torno de um objetivo comum, que é trazer mais efetividade aos recursos para que as políticas públicas cheguem à população. O secretário André Moura colocou com muita propriedade as cifras bilionárias que todo ano são transferidas pela União para estados e municípios, e colocou também o desafio que nós temos de melhorar a efetividade na aplicação desses recursos. O secretário Zamit, que também tem sido um parceiro nosso em diversas iniciativas, colocou como que o orçamento, os recursos orçamentários não são um fim em si mesmo, né? O que a população quer, como a prefeita disse, são obras de infraestrutura, é mais educação, é mais saúde, é mais segurança, são políticas públicas, de fato, chegando até o cidadão brasileiro. E para que essas políticas aconteçam, nós precisamos de 3 coisas, e é isso que temos procurado fazer aqui, né? A primeira é articulação, e esse é o objetivo da rede, justamente unir todos os atores envolvidos, dialogar, identificar onde estão os gargalos, o que nós podemos fazer para destravar, para fazer com que as políticas públicas aconteçam. Em segundo lugar, a gente precisa melhorar processos, e hoje a tecnologia da informação é talvez o elemento mais importante para nos ajudar nesse sentido. E é por isso que nós criamos a plataforma Mais Brasil, em parceria com a CGU, aqui representada pelo secretário adjunto Roriz, grande parceiro nosso, em que nos colocamos esse desafio, como o Roriz bem colocou, de fazer convergir numa única plataforma tecnológica todas as, hoje, 31 modalidades diferentes de transferência de recursos da União para estados, municípios e entidades de terceiro setor. Imagine a dificuldade que é para você que trabalha aí no estado, no município,
receber recursos da União de 31 formas diferentes, cada um com uma legislação própria, com uma sistemática de prestação de contas, e aplicando tecnologia, nós estamos gradativamente simplificando e otimizando muito esse processo. E o terceiro pilar fundamental é a capacitação, e é isso que o Fórum se pretende trazer num dia de trabalho, levar conhecimento, compartilhar boas práticas, tirar dúvidas, para que todos se sintam à vontade com os instrumentos, com as ferramentas, com as tecnologias que estão sendo disponibilizadas, para que a gente alcance esse grande objetivo comum a todos nós. Então, eu agradeço muito ao governo do Estado do Rio de Janeiro por essa parceria. Esse é o 10º fórum que nós promovemos. O Rio de Janeiro foi pioneiro lá em 2019 com o primeiro fórum, e hoje é o primeiro dos 27 estados da federação onde o fórum chega pela segunda vez. Isso mostra o comprometimento de toda a gestão em, de fato, melhorar aí a aplicação desses recursos federais, e eu tenho certeza que continuaremos trabalhando junto nesse sentido. Então, agradeço a presença de todos e desejo um ótimo dia de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano Eckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia. Senhoras e senhores, encerra-se nesse momento a abertura do evento. Agradecemos a presença das autoridades e os convidamos para assistir às apresentações de nosso evento ou seguir com as suas agendas. Muito obrigado.